Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SenaCast. Hoje a gente está gravando esse episódio no dia 1º de novembro, às 4h34 da tarde, tá? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de estar lendo para vocês algumas manchetes do dia 1º de novembro. Eu estou utilizando como base para a produção desse episódio o site da BBC News Brasil. Vou estar deixando para vocês na descrição do episódio e também nas nossas redes sociais, tá? Vamos lá. A manchete, a notícia que está estampando o label de notícias aqui da BBC é a seguinte: hospitais recebem alerta de falta de oxigênio por bloqueios de estradas. Outra grande notícia que também está aqui na primeira página é a seguinte: indústria está parada, diz representante de frigorífico do Mato Grosso do Sul sobre bloqueio nas estradas. Uma outra é a seguinte: bloqueios impedem tratamento que mantém viva jovem, né? Então a gente está vendo aqui que as manchetes desse dia 1º/11 são em torno de um bloqueio. Mas qual bloqueio? Caso você não saiba, nós tivemos no último dia 30 de outubro uma das maiores eleições da história democrática do Brasil, onde com 50,90% dos votos, o ex-presidente Lula foi eleito para o seu terceiro mandato. O Lula foi eleito depois de ser preso, depois de terem tentado deixar ele inelegível nessas eleições, e conseguiu, mesmo com o aparato estatal, com o seu adversário tendo diversas cartas, ou eu deveria dizer, diversas armas na manga. Mesmo assim, o presidente Lula foi eleito com 50,90% dos votos válidos nessas eleições. Uma eleição que entrou para a história como a eleição mais polarizada dos tempos redemocratizados do Brasil, né? No caso, o pós-ditadura militar, que levou mais de 100 milhões de pessoas para as urnas e em menos de 24 horas deu para o Brasil a notícia de quem será o seu representante master, né? O seu presidente a partir de 1º de janeiro de 2023, né? Esse episódio é mais para a gente poder marcar aqui no nosso podcast uma seriedade um pouco maior. Vocês estão percebendo que aqui nós tínhamos um estilo de gravação um pouco mais desabafatório, eu diria, se essa palavra existir. Se ela não existir, eu estou inventando agora. Era mais um desabafo. Mas aqui eu vejo dentro do SenaCast uma oportunidade da gente poder, nesses novos tempos vindouros, né, poder trazer realmente uma fonte de informação condensada. Uma forma da gente poder explicar conceitos que às vezes não ficam muito claros para o pessoal que consome mídias sociais. E é essa missão que eu, o hoster aqui, o Sena, espero estar trazendo daqui para frente, tá? Hoje a gente vai, além de ouvir o barulho do avião, que eu não sei se saiu no microfone, mas aparentemente deve ter saído, a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no pós-eleição, né? Até o momento, né, até agora 4h38, já fazem mais de 40 horas, o presidente atual, que ainda é o Jair Messias Bolsonaro, não postou nenhum tipo de nota oficial, não mostrou a cara em nenhuma das redes sociais, a pessoa Jair Messias Bolsonaro, não fez nenhum tipo de comentário sobre o resultado das eleições. Ele ganhou mais de 50 milhões de votos, né? E não agradeceu nenhum dos 50 milhões de votos até o momento. Nem por áudio, nem por nota, nem por foto, nem por nada. Até o momento, o presidente ele não deu as caras para reconhecer a sua derrota nas urnas. Coisa essa que não acontece há muito tempo, né? Desde a redemocratização do Brasil, pós-ditadura militar, todos os presidentes que perderam as eleições, em menos de 48 horas, falava alguma coisa. O Bolsonaro, até o momento, é o presidente que, desde a redemocratização do Brasil, foi o que mais está demorando a reconhecer a sua derrota perante as urnas.
Urnas essas que já tiveram a sua, como eu posso dizer, a sua capacidade plena de estabelecer democracia. Foram diversos países que reconheceram, por meios oficiais, diversos estudiosos brasileiros e estrangeiros, que a urna ela é incorruptível. A urna brasileira é um dos artefatos da democracia que consegue com a maior esplenditude fazer uma eleição de país, principalmente de um país como o nosso, que tem espaços continentais, né? O Brasil, ele é um dos maiores países do mundo, tanto em questão de população quanto em questão territorial. Nós, em menos de 24 horas, conseguimos contar mais de 100 milhões de votos de um país com dimensões continentais. Isso é incrível. E quando você é um presidente que não reconhece a capacidade plena do seu país, né, de fazer essa democracia, né, o pessoal chama muito de festa da democracia, e eu não discordo do termo, é realmente uma festa da democracia, onde todo mundo vai às urnas em um único dia e escolhe os seus representantes. Nesse caso, a pessoa que ficou em segundo lugar, né, com uma das eleições mais apertadas da história, não agradeceu as pessoas que confiaram o voto nela. Nenhuma nota foi feita, né? Foi colocado aqui agora que desde 4 horas da tarde, mais ou menos aí 41 minutos, foi colocado para os jornalistas que estão de plantão lá no Palácio do Planalto que haverá uma comunicação do presidente. Só que até o momento não teve nada. Até o momento eles armaram toda a questão da comitiva. Um detalhe muito importante que eu deixo aqui registrado para você que está ouvindo nesse momento é que os jornalistas foram colocados a mais de 3 metros de distância do presidente, tá? Mais de 3 metros em um cercadinho, onde eles não podem nem sequer fazer pergunta. O presidente atual está num nível tão desolador de derrota, de reconhecer que ele perdeu, né, por força popular, que ele não quer que ninguém tente, pelo menos, entender o que se passa pela sua cabeça. Trabalho esse, inclusive, de pessoas apoiadoras. Tem muito jornalista de emissoras que são abertamente apoiadoras do atual presidente. E ele está literalmente, vou usar uma palavra aqui que não é muito boa usar quando a gente fala em jornalismo, mas eu vou ter que usar para deixar bem claro. Ele está literalmente cagando na cabeça dos seus apoiadores. Coisa essa que eu, na minha história de vida, e eu acho que você, na sua história de vida, nunca viu acontecer. Vamos relembrar aqui que em 2016 a Dilma foi impeachmentada. Ela fez um discurso para todo mundo, abriu para perguntas dos jornalistas e não chorou, não deu a cara, não fez como eu posso estar dizendo, ela não fez esse descárnio com as pessoas que deram a chance dela estar no poder, tá? E não sei se você lembra, mas a situação no Brasil em 2016 estava girando toda em cima da presidente do ano, que era a Dilma Rousseff. E mesmo assim a Dilma não fez uma coisa dessa, entregou o cargo normalmente, como deve ser, como é uma postura de uma pessoa que aceita a democracia, tá? E foi embora. Coisa essa que o atual presidente não está fazendo. Então, é muito importante a gente ter essa ideia na nossa cabeça, porque tá todo mundo, o Brasil pós-eleições tá sendo um Brasil onde a loucura e a antidemocracia está reinando. Já são mais de 9 estados do Brasil que estão com as suas principais rodovias paradas. Estão com as suas principais rodovias paradas. Por quê? Pessoas que não aceitam a vitória do ex-presidente Lula simplesmente decidiram, né, paralisar, colocar os seus tratores, os seus caminhões nas principais rotas dos seus respectivos estados. Ou seja, hoje é terça-feira, dia de trabalho. Recebi aqui nas minhas DMs diversas pessoas relatando
que não conseguiram se dirigir ao trabalho ou chegaram muito atrasadas por questões de bloqueios. Bloqueios de Polícia Federal? Não. Bloqueios de pessoas que não concordam com a vitória do ex-presidente Lula nas urnas. Quem está dando essa ideia? É realmente um movimento que está saindo de dentro do coração do eleitorado do atual presidente Jair Messias Bolsonaro? Será que não tem? Eu estou dizendo aqui, será? Estamos propondo ideias, não estamos dizendo absolutamente ou afirmando absolutamente nada. Mas cabe a reflexão. De onde veio a ideia de paralisar as principais rodovias, principalmente no sul do nosso país? Por quê? Quem está por trás dessa ideia de que paralisando as principais vias de escoamento das nossas matérias-primas, né? De oxigênio, de pessoas, a gente vai conseguir mudar o resultado de uma eleição democrática. Alguém está por trás. Não é uma ideia popular que surgiu do nada na ideia do eleitorado bolsonarista. E é isso que precisa ser investigado, precisa ser corrido atrás. Não só por parte da Polícia Federal, porque até o dia 1º de janeiro, toda a força militar do Brasil, ela corresponde somente a um homem. E todos nós sabemos qual é esse homem, certo? Eu estou dizendo isso de você que está ouvindo, da imprensa que está averiguando esses fatos. É preciso entender de onde veio essa ideia e quem está financiando isso. Quem está financiando esses bloqueios? Quem está ganhando com esses bloqueios? Até o momento são mais de 8 estados paralisados. O que acontece com isso? O que vai acontecer com a questão do escoamento de produtos que a gente precisa para o nosso mercado? O que acontece com a transição de pessoas de um estado para o outro? O que vai acontecer com o preço dos nossos alimentos depois? Sem via, infelizmente o Brasil não investiu em ferrovia. Então as nossas rodovias são o nosso principal meio de escoamento, né? De produção, de agropecuária, de pessoas, de tudo. Quando você paralisa uma via, uma rodovia, você está literalmente paralisando um país. Um país paralisado é bom para quem? Alguém está ganhando alguma coisa com isso. E é justamente isso que nós vamos ver daqui para frente. É justamente isso que vamos ter de analisar quem está ganhando, quem sai ganhando com isso. Será que é o presidente atual? Ganha mais tempo para poder ver se o povo vai fazer alguma ampla mobilização e tentar reverter na força o resultado da democracia? É esse a nossa incógnita que a gente vai enfrentar no Brasil daqui nos próximos 2 meses. Né? A gente agora começou o mês de novembro, a gente tem aí mais ou menos aí 2 meses, mais um mês pelo menos, até a posse do presidente, do atual presidente eleito, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está programado para receber, né, a posse oficial do Brasil no dia 1º de janeiro de 2023. E nesse projeto que a gente tem aqui, nesse trabalho que eu faço com vocês, eu agradeço você que está ouvindo esse episódio, a gente vai acompanhar, a gente vai fazer, vai produzir, porque é o nosso trabalho, sabe? Eu acho que a gente não vou dizer que eu sou influenciador digital, mas a gente que produz para a internet tem o dever de assinar com a verdade, de informar a verdade. E é isso que eu espero estar fazendo aqui, mais ainda agora, daqui para frente com vocês. Agradeço a todo mundo que ouviu esse episódio. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando e divulguem. Passem o podcast para outras pessoas. Repassem a ideia de que é possível sim você se informar com uma qualidade boa ouvindo podcast. E é isso que vai ser a nossa bandeira aqui no projeto daqui para frente. Muito obrigado a você que está ouvindo. Um abraço para você e vamos acompanhar, porque é isso que a gente pode fazer no momento atual. Até o próximo episódio.